Boa noite para você também, graças a Deus. Seja todos abençoados pelo poder de Deus, que você possa se alimentar da palavra, de tudo que Deus hoje trará sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Que você possa continuar tendo essa prática que vai te ajudar constantemente no seu dia a dia, principalmente para você que não só anota, mas revisa em casa tudo que você anotou, para você aí cada vez mais se familiarizando com aquilo que você recebeu de Deus do santo lugar. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito deste assunto. Leia o que está escrito na TV, em nome de Jesus. O servo. Me diga a definição do servo. O que significa servo? Aquele que serve, né? Servir. A pessoa que obedece, que se dedica a fazer o que lhe foi direcionado, mandado, ordenado. Então, o servo, ele já deixa bem claro que ele tem essa característica de servir, certo? Então, para a gente compreender o que significa servo, é aquele que serve, ou seja, o que serve. A definição do servo é o que serve, é o que faz, é o que age, é o que pratica, segundo o que lhe foi direcionado e ordenado. Essa é a definição do servo. Mas baseado a isso, eu gostaria de perguntar à igreja, uma pessoa, dentro daquilo que nós vamos falar, com nossa linguagem bíblica, uma pessoa que é dizimista fiel, ela está servindo? Está, muito bem. Quem é ofertante, a pessoa que faz as suas ofertas, ela está servindo? Ela está servindo porque através da sua fidelidade, do seu voto com Deus, mesmo que indiretamente, mas ela está servindo. Essas são as bases daquilo que Deus nos orientou com relação a esse trabalho de servir. O que mais? O que nós podemos colocar dentro daquilo que é definido como servo? Uma pessoa que limpa a igreja, ela está servindo? Está servindo. Uma pessoa que faz uma oferta para pagar a energia da igreja, ela está servindo? Está servindo. Então a gente entende o que é servir, é fazer aquilo que Deus nos orientou, é fazer aquilo que está escrito em sua palavra. Então a definição de um servo é servir, baseado naquilo que a Bíblia nos orienta. Amém, gente? Então, que você possa compreender a definição do servo. Agora, dentro do que nós iremos falar a respeito desse assunto, o servo, a gente já precisa compreender que existe duas bases para as pessoas que servem. Duas coisas importantes, ou melhor dizendo, dois grupos de pessoas que servem. Primeiro grupo de pessoas que servem a Deus. Para você que gosta de notar tudo, você pode notar. Primeiro grupo de pessoas, aquelas que servem a Deus pelo que Ele pode dar a elas. As pessoas que servem a Deus por aquilo que Ele pode oferecer a elas, ou entregar, ou dar a essas pessoas. Tem pessoas que servem a Deus com base a essa questão, que eu estou aqui, eu estou firme, eu estou alegre, baseado naquilo que Deus faz por mim todos os dias. Então, muitas pessoas que estão não só aqui dentro, mas no reino de Deus, elas têm essa base, elas servem a Deus com essa base. Mas existe o segundo grupo de pessoas, ou de servos, de filhos, ou daquelas pessoas que procuram a Deus, que são as pessoas, o segundo grupo, que são aquelas que servem a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ou seja, tem aqueles que procuram a Deus por aquilo que Ele pode lhe dar ou lhe oferecer. E existe aqueles que servem a Deus pelo que Ele é. E é o que nós vamos aprender a respeito disso hoje. Amém, povo de Deus? Por que isso? Porque às vezes a gente está dentro da igreja sendo servo, mas muitas vezes nós não conseguimos dimensionar que tipo de servo sou. Que tipo de pessoa sou. E eu quero perguntar à igreja,
qual é a definição de Deus para você? O que você pode dizer que Deus é na sua vida? O que Deus é para você? Muito bom. Que mais? É tudo só para você. Responda como para você, não baseado em uma pergunta coletiva, mas em uma pergunta pessoal. Eu sirvo a Deus porque Deus é isso, porque Ele me faz isso, Ele me concede isso. Quem pode descrever mais coisas? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Salvador, pode falar o nome de Deus. Ele é misericordioso. Que mais? Bondoso. Você serve a Deus, a Dona Bernarda, porque Ele é bondoso. Que mais? Porque Ele é um Pai Celestial. Então, olha aqui para mim, por favor, só para você entender. São algumas perguntas que tem muito, principalmente com relação à salvação, principalmente que Ele é bondoso. Mas presta atenção, gente. Presta atenção. A gente sabe que tudo que a gente enxerga, dentro daquilo que a gente fala, eu sirvo a Deus, é esperar de Deus sempre o bom. Não é isso? Ninguém espera o que é ruim. Ninguém espera a dificuldade, as lutas, certo? Só que dentro do que nós almejamos, principalmente levando em conta a salvação, o nosso olhar sempre tem que ser, preste atenção, igreja, isso aqui é muito forte, o que vai ser passado hoje, a questão do servo, porque a gente precisa, como servo, mudar a nossa base, ou a definição daquilo que Deus é para a nossa vida, principalmente pelo fato do que Ele realmente é. Preste atenção, pelo que Ele é, nós precisamos servir Ele com essa base, com essas ações. As nossas atitudes têm que ser servidas, nós temos que servir a Ele com base naquilo que realmente Ele é. Eu não posso estar dentro da igreja apenas porque existe uma característica do qual Ele concedeu a mim, do que Ele fez para mim, ou do que Ele está fazendo por mim. Amém, povo de Deus? Porque se isso muda, acabou a definição para você servir a Ele. Acabou a motivação para você estar diante dEle. Não é verdade? Se diante daquilo que você... às vezes a gente memoriza ou traz para nossa consciência, porque Deus é assim, se isso nessa questão de, por exemplo, Deus, Ele é um Deus forte, mas no momento você está perdendo. No momento você tem mais testemunho do que testemunho. E aí então acabou a definição para você servir a Ele. Nós não podemos nos aproximar de Deus e servir a Ele, ser um servo baseado naquilo que Ele pode me oferecer. Porque ainda que Ele te ofereça naquele momento a alegria, mesmo que Ele te ofereça naquele momento a fé, a força, a saúde, e se num dia da luta você adoecer? Como a gente às vezes volta e meia as pessoas ficam. Acabou a base para você servir a Ele. Então a melhor atitude de um servo de servir a Deus é baseada naquilo que Ele é. Porque independentemente da situação, eu vou permanecer como? Servindo. Eu vou permanecer como um servo, leal pelo que Ele é. Pastor, mas Ele é, como foi dito, bondoso. De fato Ele é bondoso. Mas às vezes, sim, na nossa caminhada, a bondade é entulhada pelas lutas que enfrentamos. E a gente esquece que Deus está ali. E a base para servir vai embora. Preste atenção, e eu faço questão de ir com você. Não vou apenas recitar os versículos, nós iremos ler os versículos dentro do livro de Êxodo. Agora eu quero introduzir para você compreender, baseado no que a gente vai estudar. Preste atenção. Quando Deus falou para o próprio Abrão andou por muitos anos na terra de Canaã. Deus disse para ele que a descendência dele ia possuir aquela terra, mas antes disso, eles seriam escravos em uma terra estranha por 400 anos. E eles viveram muitos anos como escravo, 430 anos. Então, Deus, ao falar isso para Abrão, a gente sabe da história como o povo de Israel chegou no Egito através de José.
Toda aquela geração com 70 homens, 70 pessoas se chegaram no Egito, e aquilo ali foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Mas Deus já tinha prometido a seus pais que aquela descendência possuiria aquela terra, mas eles agora eram escravos. Então, a partir daquele momento, aquele povo começou a se multiplicar no Egito, e o povo sofria, o povo gemia, porque eles tinham em mente apenas uma coisa: trabalhar para construir o Egito. Eles tinham que acordar cedo, trabalhar muito para poder levantar e construir o Egito. Então, a gente sabe por qual motivo a Bíblia descreve isso como relação ao povo de Deus, como eles chegaram no Egito devido à fome na terra de Canaã. Então, assim, o povo de Israel se chegou a Canaã. Depois de muitos anos, eles clamaram a Deus. Deus aparece a Moisés, para resumir, Deus aparece a Moisés, ele vai dizer: Moisés, eu te escolhi para que você volte ao Egito e liberte o meu povo, porque eu tenho visto e ouvido o clamor e a opressão que os meus filhos no Egito estão passando. Você é a pessoa escolhida e vai retornar ao Egito para lhe pôr em liberdade esse povo. Moisés, até por um momento, ele quer retroceder nessa missão que Deus tinha dado para ele. E Deus conversa, ele é direcionado, ele vai ao Egito. Quando Moisés ele chega no Egito, ele, antes de se apresentar a Faraó, ele se apresenta aos filhos de Israel. Presta atenção, durante muitos anos de dor e sofrimento, olha que boa notícia vai chegar aos ouvidos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel viviam em um território, em uma área do Egito pobre, isolada, era a parte mais pobre do Egito, era onde o povo de Israel vivia. E Moisés, antes de ir cumprir a missão de se apresentar a Faraó, ele se apresenta ao povo de Israel. E ele fala: olha, Deus apareceu a mim, me deu a missão para libertar vocês. Aí olha aqui o que vai dizer no verso 31. Presta atenção. Depois que Moisés e Arão se apresentou ao povo, os filhos de Israel, olha o que a Bíblia vai dizer no verso 31. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes ver a aflição, inclinaram-se e fizeram o que, gente? E adoraram. Olha aqui para mim, por favor. Presta atenção. É eu lembrar de uma promessa que Deus me fez, e do qual essa promessa está há muitos anos. E agora eu estou ouvindo a respeito dessa oração que eu fiz lá atrás. Então, quando eles apresentaram os sinais que Deus havia enviado eles acreditaram e ali se alegraram em ponto de adorar a Deus. Eles adoraram a Deus. Aí a gente vai enxergar a alegria dessas pessoas. Agora está se iniciando um processo de uma nova jornada, uma nova vida daqui para frente. Então ele se posiciona com muita alegria, adoração no coração deles, se ajoelham, adoraram a Deus, porque Deus se lembrara deles, trazendo Moisés e Arão. E ali, depois que Moisés e Arão conversam com os filhos de Israel, ele vai direto para a corte de Faraó. Ele vai se apresentar a Faraó. Faraó ouve as mesmas palavras que os filhos de Israel ouviram da parte de Moisés. Faraó debocha, Faraó ele escarnece, Faraó ele se revolta contra aquela palavra que Moisés trouxe a ele, dizendo que era para ele permitir os filhos de Israel, caminho de 3 dias no deserto, a adorar a Deus no deserto, fazer uma festa para ele. E ali Faraó percebe que aquele povo, em outras palavras, que não era isso, tinha um pouco mais de tempo. Então o que ele faz? Ele aumenta um pouco mais a carga horária daqueles homens, daquelas pessoas. E eles, já era difícil, agora Faraó dá ordem que eles precisariam manter a mesma cota de tijolos, mas dessa vez eles teriam que ajuntar teriam que estar à procura da própria palha e manter a cota. Caso contrário, eles sofreriam punição, seriam chicoteados, seriam punidos. E agora, aqui eu quero que a igreja venha comigo no capítulo 5, verso 21, verso 20 e 21. Olha só
Presta atenção para você pegando o espírito aí. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles. E lhe disseram: olhe o Senhor para vós outro, e vos julgue por quanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Olha aqui para mim, por favor. Agora eles estão como? Revoltados. Contra quem? Contra Moisés. A gente vai perceber, gente, que em pouco tempo eles mudaram o olhar. Pega o espírito, que já vou falar a respeito. Mas a gente, no primeiro contato que Deus traz a mensagem a respeito de que Deus havia enviado, Moisés traz a mensagem a respeito de que Deus havia enviado ele para libertar o seu povo, eles se alegram. Mas agora eles estão revoltados com Moisés. E está dizendo agora que Deus julgue vocês. Porque nos fizestes odiosos aos olhos dos servos, ou seja, aos olhos de Faraó. E pôs uma espada em sua mão para nos matar, para nos destruir. Agora eles estão revoltados. Presta atenção. Mais à frente, depois de 10 pragas, antes dessas 10 pragas, Deus vai dizer para eles que eles deveriam se preparar, que eles já estavam prestes a... Depois das 10 pragas, Deus diz assim: olha, vocês vão se aprontar, se preparar, porque vocês estão prestes a ser libertados. Então eles pedem ouro, pedem pratas, e eles vão sair do Egito dessa forma. Quero que você vá comigo agora lá para o livro, aí mesmo em Êxodo, tudo em Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Primeiro contato, eles creem e adoram. Depois eles reclamam. Eles reclamam com Moisés. E agora eles vão permanecer com alegria, sair daqui felizes. Verso 37. Eu quero ler um pedacinho do 37 e o 38 e o 42. Vamos lá. 37, 38 e 42. Posso? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiram também com eles o que, gente? Olha o que o detalhe aí. Ovelhas, gado, muitíssimo animais. Verso 42. Esta noite, o que Deus dá ordem? Vamos lá, gente. Se observará o Senhor, porque nela os tirou, olha só, da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel fazer o quê? Comemorar nas suas gerações. Olha aqui, por favor. Nós precisamos compreender o estado de cada passo que esse povo dava. Agora, eles estão felizes. Eles estão alegres porque não havia mais a pobreza. Agora eles estão tendo a condição de serem livres, libertos. Então eles fazem uma comemoração com relação à sua libertação. Deus pede para eles fazerem isso. Deus dá uma ordem para eles fazerem isso. Eles matam ali um cordeiro, eles fazem uma festa comemorando, ou seja, a sua libertação. Baseado a isso, a gente percebe que esse povo sai dali feliz, alegre, ao ver que a promessa de Deus está se cumprindo. E eles estão vendo o agir de Deus. E agora eles saem em direção à terra prometida, a terra essa, que é a terra que mana leite e mel. Então esse povo sai feliz. Aí lá no capítulo 14, vamos lá para o 14. Capítulo 14, verso 11. Presta atenção.
capítulo 14, versículo 11. Quando o faraó se arrepende de ter libertado, na verdade foi o próprio Deus que endureceu seu coração, ele se arrepende e ele levanta o seu exército, o seu povo forte, em direção aos filhos de Israel. E antes do povo, dos filhos de Israel, a chegar do outro lado do Mar Vermelho, a Bíblia descreve que eles veem o exército de Faraó vinha assim em caos. Lá na frente um mar, lado direito um deserto, esquerdo deserto, e atrás um exército poderoso que marchava contra eles. E agora, aquela alegria que eles saíram da terra do Egito é convertida nisso aqui, olha. Vamos lá, verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer aonde? Do que morrermos no deserto. Olha aqui para mim. O que eles estão falando agora para Moisés? Eles estão murmurando. Eles estão reclamando. Percebe que ao sair, eles saem com alegria. Ao receber a notícia, eles recebem com alegria. Até adoraram a Deus. Até oraram, até creram em Deus. Mas na hora da dificuldade eles reclamam. Agora na hora do aperto, da dificuldade, novamente eles murmuram. Eles estão preferindo que eles estão dizendo para Moisés: Moisés, melhor nos fora permanecer lá como escravos, servindo a Faraó, do que a gente viver aqui e sermos mortos. Então a gente vai observar em cada ponto desses servos. Vou falar assim porque é o que a gente está falando, certo? Esses servos. E quando Deus abre o Mar Vermelho, eles passam, chegam no outro lado, e ali o próprio Deus faz juízo sobre o exército de Faraó. Eles todos são mortos. Deus faz algo extraordinário, libertando seu povo. Chega do outro lado. Esse povo, gente, é muito forte, porque a gente precisa ter essa compreensão em cada ponto, porque a gente pode se identificar muito com relação ao nosso tipo de servo que somos, a questão do tipo de servo que somos. Depois que Deus se sentencia, faz juízo entre o povo, liberta o povo, dá o livramento para o povo. Preste atenção o que diz aqui no versículo 31, ainda aqui no capítulo 14. E viu Israel o grande poder que o Senhor dos Exércitos, vou ler de novo, e viu Israel o grande poder que o Senhor dos Exércitos contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, servo do Senhor. Não para por aí não, agora vai para o verso 1, capítulo 15. Então entoou Moisés e o que mais? E os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, não vamos ler o cântico, certo? Mas lá no verso 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Olha aqui para mim, por favor. Quando Deus liberta o povo sai como? Feliz. O exército de Faraó vem e eles ficam como? Tristes. Aí eles vê Deus sentenciar, matar todo aquele exército. Lá do outro lado eles vão ficar como de novo? Feliz. Eles vão cantar a Deus, eles vão louvar a Deus, eles vão dançar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus. Esse era o tipo de servos. Israel. Esse é o primeiro grupo de pessoas. E a gente não vai parar por aqui não.
Eu quero que você identifique mais a respeito desse primeiro grupo de pessoas. Qual é o primeiro grupo de pessoas que anotou? Qual é o primeiro grupo de pessoas que servem a Deus? Que são servos do Deus vivo? Exato. Tipo de servo. Primeiro grupo, aqueles que servem a Deus apenas por aquilo que Deus pode oferecer ou conceder a elas. Então eles estavam felizes, presta atenção, quando a situação era propícia para isso. Mas quando a situação apertava, eles estavam tristes, murmuravam, reclamavam, questionavam, brigavam, se entristeciam. Presta atenção. Aí nós vamos pular lá para o capítulo, presta atenção isso aqui mesmo no capítulo 15, o verso é o 24. Presta atenção. Capítulo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Olha só, que havemos de beber. Eles estavam reclamando a respeito do que agora? Depois de 3 dias, após eles dançar, após eles cantar, após eles louvarem a Deus, você vê que a Bíblia descreveu que Moisés entoou louvores, mas todo Israel junto. Miriam saiu dançando com as mulheres na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, não li, mas lá no verso 22, caminharam 3 dias no deserto. Após isso, o que a Bíblia descreveu no 24? Que eles estavam murmurando porque não tinha água para eles beberem. Não havia mais água para eles. Agora preste atenção o que é forte. Até aqui, você vai ver essas pessoas, todo novo milagre, eles ou adorar, ou se alegrar, ou cantar, ou estarem felizes. Mas daqui para frente, você não vai ver mais isso. E é exatamente isso que acontece com o primeiro grupo de servos. Porque elas estão felizes quando Deus atende as suas orações, quando elas querem e quando querem. Deus precisa ser servido não com essa base. As pessoas do primeiro grupo, elas ficam muito felizes quando Deus faz o que elas querem e quando querem. Porque quando isso se repete, você não consegue enxergar o que realmente Deus é, vai acontecer o mesmo. Você não vai ver daqui para frente mais, depois que você vai ver sim esse povo reclamando cada nova dificuldade que eles enfrentam. Mas você não vai ver mais esse povo feliz. Você não vai mais ver esse povo alegre quando Deus provém, quando Deus traz a condição. Depois que eles murmuraram, você não vai encontrar mais o povo. O povo se alegrou porque Deus trouxe água. O povo se alegrou porque Deus trouxe o pão, porque Deus trouxe a carne. Você não vai ver mais isso. Sabe por quê? Porque lembrando do que o primeiro grupo de pessoas, ou o primeiro grupo de servos, serve a Deus apenas por aquilo que Deus pode conceder a ela. Se Ele não está fazendo, ela não está feliz. E mesmo que Ele faça, ela não reconhece, ela não agradece, ela não enxerga Deus nessas questões. Ela não consegue perceber Deus nisso, mas Deus está fazendo, ela nem percebe o cuidado, o amor dele para com ela. Porque de tanto ela vê o problema, ela deixa de enxergar os benefícios que Deus está concedendo. Até aqui eles agradeceram. Daqui para frente eles não vão mais agradecer. Eles não vão mais se alegrar na presença de Deus. Eles vão fazer sim o que nós vamos ver aqui. E aí eu gostaria que você viesse comigo. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 3. Presta atenção. Capítulo 16, verso 3. E nós iremos ler o verso 8 também. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para que nos matasse de quê? De fome toda esta multidão. Presta atenção. Isso aqui agora eles estão reclamando pelo quê? Pela carne e pelo pão. Eles não tinham libertação. Olha aqui, vou recapitular. Eles eram escravos, não era? E Deus enviou o libertador. Oh, que alegria. Mas na hora que o libertador se apresenta a Faraó, a situação dificulta, eles reclamam. Tudo bem, Moisés, eu vou libertar. Não se preocupe, Deus liberta. Deus traz a condição para eles trazer o animal. Fazem uma festa na saída do Egito. Mas lá na primeira dificuldade, depois de libertados, depois de livres, eles vão fazer o quê? Vão murmurar. Vão reclamar dizendo, eu preferia voltar e morrer no Egito do que estar aqui. Eles atravessam, chegam do outro lado, Deus dá o livramento. Aí agora eles vão ver o quê? A mão de Deus. Eles creram em Deus, tiveram temor com Deus e também, presta atenção, eles tiveram essa credibilidade que estava em Deus, também trouxeram para Moisés, servo do Deus vivo. Moisés, servo do Senhor. Eles acreditaram, tiveram temor com Moisés. Mas quando caminharam 3 dias, a água acabou. Já começaram a murmurar. Acabou a água, agora eu vou ter vontade de comer uma carne. Não tem, vão reclamar, vão murmurar. Ah, não tem o pão, estão reclamando, estão murmurando. Então a gente vai observar que esse tipo de servo, se a gente fosse nos pôr no lugar de Deus, até nós iríamos achar ruim de nós mesmos. Nós mesmos ia reclamar de quem nós somos. Às vezes tem muita gente servindo a Deus desse jeito, dessa forma, que procuram a Deus, porque se você não compreendeu, lá no livro aqui no capítulo 14, lá ele vai dizer, teríamos sido melhor para nós ter ficado lá no Egito do que ter vindo para cá. Porque a gente está à procura do que é melhor para nós. Às vezes a gente, como servo, quer o melhor para nós. A gente quer viver assim uma situação como o olhar que nós que mandássemos, que nós que fôssemos o mestre. A gente está à procura do melhor para nós. E para Deus a gente pode entregar o resto ou nada. Ou as migalhas. Nós precisamos aprender a servir a Deus. Aí Moisés vai dizer para eles entenderem no verso 8. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas o quê? Murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações, dizendo Moisés, não são contra nós, e sim contra quem? Contra o Senhor a quem eu sirvo. Então percebe? Aí Deus, presta atenção, vai enviar o pão, vai enviar a carne, mas vocês pensam que eles vão fazer festa agora? Vocês pensam que eles vão agradecer? Vocês pensam que eles vão se curvar e dizer, ô Senhor, ô glória, vamos tomar um louvor pela carne que surgiu, pelo pão que surgiu, pela água que ele providenciou. Eles não vão fazer mais isso. Senhor, está faltando, eu quero isso. Aí a pessoa vai procurar servir a Deus aquilo que está faltando para ela. O que é melhor para ela. Agora, eu gostaria que você viesse comigo no capítulo 17, verso 2. Presta atenção. Novamente por água. Contendeu, capítulo 17, versículo 2 e o 3. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Agora,
Gente, presta atenção que eu vou parar por aqui com relação a esse quadro decadente dos filhos de Israel. Há um quadro decadente de tipo de servo que os filhos de Israel quando saíram do Egito. Pastor, mas é porque eles eram escravos, pastor. Tudo bem que quando você não tem uma mente blindada pela palavra de Deus, certamente você tem dificuldade realmente de compreender o propósito. Normalmente quando nós estamos num aperto, nós procuramos Deus por certos benefícios. Isso é certo. Porque se você não conhece a Deus, você não... Deus, eu vim aqui te conhecer. Não, você vem, Deus, eu estou vivendo no meu casamento, estou vivendo na minha área financeira, na minha saúde, eu estou vivendo em alguma área da minha vida, uma decadência. Você às vezes procura Deus por esse motivo, porque falta conhecimento. Contudo, gente, eu quero trazer esse exemplo. Te trouxe um exemplo de tipo de servos que às vezes estão dentro da igreja, que é o primeiro grupo de pessoas que servem a Deus pelo aquilo que Ele pode dar a elas. Aquilo que Deus pode oferecer a elas. Eles se alegravam, Deus deu libertação e se alegraram. Veio a pressão psicológica, eles se murmuraram. Faltou a água, murmuravam. Faltou o pão, murmuraram. Se faltou a carne, murmuravam. Presta atenção, gente, como que eles estavam vivendo. Presta atenção o que eles estavam passando. Agora, quem era Moisés? Gente, segundo o que a Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Moisés era poderoso. Eu vou ler para você. Deixa marcado aqui, tá? Que a gente vai voltar aqui, mas eu quero ler com você duas passagens que falam um pouco a respeito de Moisés. Atos, capítulo 2, versículo 20. Atos, capítulo 7, perdão. E verso 22. Atos, capítulo 7, verso 22. Você que tem Bíblia aí, abra a sua rapidinho. Por que diz aí? Olha o que diz aí. Atos 7, verso 22. Atos capítulo 7, verso 22. Para você compreender o segundo grupo de pessoas, de servos. Segundo grupo de servos. Aqueles que buscam a Deus. Presta atenção. Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e o que mais? Em obras. Significa dizer, vamos resumir aqui, ele era importante. Ele cresceu na educação do Egito, ele cresceu com aquela educação, com aquela disciplina. Ele era um homem disciplinado e tinha posses, condições e tudo, riqueza não faltava para ele. Agora, eu quero que você venha comigo aqui no livro de Hebreus, para você compreender. Hebreus 11, vai um pouquinho à frente. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Presta atenção o que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Presta atenção, que coisa gloriosa que a gente vai aprender aqui. Posso? Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Que diz assim, ó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha o detalhe, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, vou repetir, 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele, como quem vê aquele que é quem? Invisível. Olha aqui para mim, por favor. Moisés não conhecia nada a respeito da cultura dos hebreus.
da promessa que Deus havia feito aos seus descendentes, até porque ele nem sabia que ele era hebreu. Mas você percebe onde ele cresceu, a cultura de Moisés, mas quando ele descobre que ele era hebreu, que ele era, vamos descrever, também da descendência dos escravos, o que ele faz? Ele deixa o Egito. Ele abandona o Egito. E vai embora. Lógico que a gente sabe que ele, depois de matar um egípcio, ele não quer viver mais. Segundo o que a Bíblia diz, baseada tudo que está escrito, ele preferiu. Agora, o que ele preferiu? Por que ele preferiu? Volta-se lá para que a gente possa chegar a essa conclusão. Para Êxodo capítulo 32. Agora você vai para o capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Presta atenção o que a Bíblia vai dizer a respeito. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Olha o que Deus vai falar a respeito agora. Presta atenção. Olha que coisa preciosa e forte. Vamos ler o 32 e depois nós vamos ler o 33. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos Deus para que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha aqui, você percebe que aqui eles enxergam uma grande ausência de quem aqui? De Deus. Eles estão pedindo para Arão fazer um bezerro de ouro, que na cabeça deles era esse bezerro, ou esse Deus que eles criaram, ou fossem criar, que tirou eles do Egito. Eles estão tendo aqui uma grande dificuldade de enxergar Deus, porque Moisés custava descer. Por esse motivo, já vou chegar ao ponto que estava falando com você. Aí, por esse motivo, capítulo 33, presta atenção, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Então, enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque, olha só o que Deus vai falar a respeito do povo, porque este povo é de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Olha aqui para mim, por favor. O que Deus está falando agora para Moisés? Deus está revoltado com o tipo de servo que ele está vendo. Agora a gente precisa se perguntar: por que Deus escolheu Moisés? Vamos voltar um pouquinho para você recordar? Moisés, ele cresceu na cultura do Egito. A Bíblia descreve que era poderoso, ele tinha domínio, ele tinha obras, ele tinha conhecimento, ele era bem conceituado. E principalmente, ele, depois de descobrir quem ele era, de onde era quem eram os seus antepassados, o seu povo verdadeiro, ele não quer mais viver ali no Egito. Sabe o que ele faz? Ele deixa tudo aquilo, a riqueza, para trás. Agora preste atenção no que é forte. Moisés, por mais que não tivesse naquele momento conhecimento de Deus, sabe o que alegra a Deus? É de saber que um homem como Moisés, que nunca tinha visto muita coisa a respeito, mas ele nunca quis voltar para o Egito. Moisés nunca quis voltar para o Egito. E para você compreender, Moisés, ele vivia bem no Egito. Ele tinha tudo no Egito. Ele tinha uma boa condição no Egito. Mas ele não queria voltar mais para lá. E o povo de Deus, que viu coisas extraordinárias através do poder de Deus, que era escravo,
apanhava, comia do pior, eles, volta e meia, em toda dificuldade, o que eles queriam fazer? Retornar para o Egito. Sabe por quê? Porque o Deus que eles serviam nem sempre trazia o benefício que eles queriam. Nem sempre trazia a condição que eles esperavam. E o servo que serve a Deus apenas por aquilo que Deus pode lhe conceder, no momento que não está acontecendo nada, ela vai deixar Deus, ela vai deixar a igreja, ela vai abandonar o lugar que ela congrega, ela vai procurar Deus em outro canto, ela vai até para macumba, ela vai para feitiçaria, para bruxaria, porque ela não está tendo o benefício que ela quer. Se Deus está atendendo, ela está ali, se não, então ela vai embora. Esse é o tipo de servo que serve a Deus apenas por aquilo que ele pode dar. Se ele não dá, ela vai embora. Ela deixa de ser servo. O estado muda. Mas Moisés, mesmo tendo toda a riqueza, ele não quis. Ele não quis voltar e não quis viver mais ali entre o povo do Egito. E é isso que alegra a Deus. E tanto é que quando Deus fala isso com Moisés, que Deus disse para Moisés, olha, pode enviar esse povo, eu vou enviar o anjo, eu vou libertar, vou ajudar, vou desapossar a terra, vou destruir povos por você, foi promessa, mas Moisés, eu não vou mais não com esse povo não, porque é um povo difícil, eu não quero ir mais não, eu vou enviar o anjo, mas eu não vou. Aí você sabe que o servo, agora eu vou falar finalzinho para encerrar, do servo que serve por aquilo que ele é. Aí sabe o que Moisés vai dizer para Deus? Eu faço questão que você grife a sua Bíblia aí. Verso 15. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste. Olha aqui para mim, por favor. Sabe o que Moisés estava falando para Deus? Meu Senhor, a tua promessa é muito bom, mas melhor é a tua presença. Eu prefiro a tua presença sem a tua promessa do que as tuas promessas sem a sua presença. Esse é o que a gente pode dimensionar, o tipo de servo do primeiro grupo, que são aquelas pessoas que procuram Deus apenas por aquilo que Ele pode lhe oferecer. E a diferença está no segundo grupo, por aqueles que servem a Deus por aquilo que Ele é. Tanto forte isso, que lá na frente, não vamos chegar a esse ponto, mas Moisés queria ver Deus. Moisés queria Deus. Moisés estava dizendo, Senhor, eu não quero seguir daqui. Se fosse para outras pessoas, eu faço uma festa sem Deus, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Para quem quer benefício e não o Senhor que traz o benefício, é a promessa, não pode enviar anjo, e que não vai nenhum anjo, eu quero saber da bênção. Elas sairiam dali felizes da vida, mas as pessoas que servem a Deus pelo que Ele é, elas importam sim com a presença de Deus. Para ela o que mais vale é a presença do Criador, para ela muito mais do que bênçãos materiais é a presença de Deus, é o Deus de Israel que conta para ela. Amém, gente? Não é o que Deus dá fisicamente, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é quanto eu ganho. Para ela o que conta é o que Ele é. Ou seja, Deus está comigo, pronto. Esse é no deserto, Senhor. Moisés preferiu sofrer. Nós lemos lá. Ele preferiu, ele que escolheu. Não é que ele preferiu a dor, não é que ele preferiu o sofrimento. Mas se a opção para mim é a bênção sem Deus, ou Deus sem a bênção, eu prefiro estar no deserto, meu Senhor, com a sua presença, do que sair daqui e ir para a terra prometida, tomar posse de coisas físicas sem o Senhor. Não me faça sair daqui se tu não fores, era o que Moisés estava dizendo, se tu não fores comigo, não me faça, não me permita, não deixe eu sair daqui, Senhor. Não permita que isso aconteça. Uma pessoa que conhece a Deus, ela vai estar bem, gente. Ela vai estar bem, sabe por quê? Independente do que ela está tendo ou deixa de ter, ela vai estar bem porque para ela o que conta é a presença majestosa e gloriosa de Deus.
Agora eu pergunto a você, que grupo? Vamos mudar a nossa definição? Eu posso te ajudar? Lembra da pergunta que fiz no início do culto? Defina Deus. Você defina Deus aí para a sua vida. Quem é Deus para você? Você serve a Ele pelo quê? Eu sirvo a Deus. Não é apenas para conquistar a salvação, não, gente. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, a essência dele é maravilhosa. Conhecer isso faz você focar no que Ele é, não naquilo que Ele pode oferecer. Moisés não estava preocupado com terra prometida. Se ele tivesse, tudo bem, Senhor, já que o Senhor não vai, mas eu vou em direção àquilo que o Senhor prometeu para nós. Moisés não quis saber disso. Moisés estava dizendo, se tu não fores, então não deixa que a gente saia daqui. Eu não quero saber do que tem lá. O que importa para mim é a sua graça, a sua presença majestosa. A definição de que eu sirvo a Deus é porque o nosso Deus, olha quanta definição gloriosa. Porque Ele é fiel. Porque Ele é um Deus fiel. Que mais definição nós podemos ter do que Deus é? Eu sirvo a Deus porque Ele honra a sua palavra. Ele é um Deus que não abre mão da santidade, da pureza. É essas definições que nós podemos ter. Em outras palavras, resumindo toda a definição de Deus, eu sirvo a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Aí eu estou aqui porque eu estou servindo a Deus, eu estou fiel, eu não desisto da minha campanha com Deus, é porque eu estou em busca da transformação do meu filho, eu estou em busca da transformação do meu marido, porque eu estou em busca da transformação financeira, eu estou em busca para resolver essa área na minha vida. Gente, você não pode ser esse tipo de servo que a gente viu aqui dentro da Bíblia. Quantas coisas maravilhosas. Mas percebe que cada novo desafio eles estavam murmurando, reclamando, questionando. Porque, lembrando, o tipo de servo que serve a Deus apenas pelo que Ele pode dar, eles estão felizes quando Deus faz o que eles querem e quando querem. Mas eles estão infelizes quando Deus não faz o que eles querem e quando querem. Quer dizer, o meu estado de servir a Deus muda de acordo com a situação. Mas se eu sirvo a Deus pela essência que Ele tem, bondoso, fiel, compromissado, santo, puro, a gente nunca vai deixar de amá-lo. Não vamos pôr uma bênção material no lugar de Deus. Deus, eu estou aqui é porque eu lhe amo. O Senhor me amou e eu te amo. Eu quero permanecer. Eu quero estar aqui sempre, mesmo com luta, com dificuldade, com problemas, seja na minha vida financeira, seja na minha vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar, seja o que for. Eu vou estar aqui te servindo para sempre pelo que o Senhor é. O Senhor é mais importante do que tudo na minha vida. E isso muda o olhar de Deus para a nossa vida. Amém, gente? E aí? Que tipo de servo você é? Qual é a definição que você tem a respeito de servo que você tem? Que você é? Que nós precisamos ser um servo baseado naquilo que Deus é. Parar de buscar Deus pelo aquilo que Ele pode nos conceder. A gente precisa ver isso. Pastor, quer dizer que mesmo buscando Deus Ele não vai me honrar? Ele vai te honrar, mas você sabe que o benefício que você está em busca não é daquilo que Ele pode te proporcionar, mas daquilo que realmente Ele é. Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Busque Ele por isso, por esse motivo. Perfeito. Busque Ele por isso. E as demais coisas, como Ele mesmo disse, lhe serão bem forte para o nosso Criador.